Bom, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula sobre a NBR 5626. Agora a gente está no item de abastecimento, de fontes de abastecimento, onde a norma ela pede que a gente verifique com a concessionária da região as exigências que precisam ser obtidas, né? Então, por exemplo, o nosso projeto ele foi feito aqui na região de Uberlândia. Então a gente precisou verificar qual que era o regime de pressões aqui na região, qual que era a vazão que tinha na rede de distribuição do DEMAI. Na sua região, e provavelmente a Copasa, a SAI, qualquer empresa de saneamento, você vai encontrar no site deles as exigências. É uma norma, geralmente, é uma norma aqui é de 100 páginas, como se fosse uma NBR, que vai fazer exigência em relação ao seu projeto. Inclusive, a gente tem um curso de projeto hidrossanitário, onde na última aula a gente fala exatamente sobre isso, sobre as exigências da concessionária em relação ao seu projeto. Então a gente precisa, é o que está falando aqui na norma nesse item, né? Precisamos ir à concessionária ou acessar o site e ver as exigências deles, que a gente precisa ser atendidos também. Falando do tipo de abastecimento, né, o tipo de abastecimento ele pode ser direto ou indireto, que eu vou explicar para vocês. O sistema indireto é o sistema que utiliza o reservatório. A gente leva a água para um reservatório, a água é armazenada e ela é distribuída no barrilete e nas colunas. Então, o sistema indireto existe a armazenagem da água. Já o sistema direto é como se não existisse o reservatório. A gente interligasse todas as tubulações até os pontos de utilização, certo? Então esse seria o sistema direto. Essa residência aqui, ela tem um sistema meio que misto, né? Porque ela tem um reservatório superior, né, que abastece os pontos, então portanto o sistema indireto, e ela tem essa torneira aqui que é abastecido diretamente para para o consumo, né? Então é meio que um sistema misto. Mas como a maioria dos pontos são abastecimento indireto, né, a gente considera como indireto. Mas também pode ser analisado dessa forma. Então, depois de tipo de abastecimento, a gente fala de alimentador predial, né? Como eu venho falando nas últimas aulas, a gente precisa verificar o valor máximo e o mínimo da pressão de água, certo? A gente vai na concessionária, pede o relatório diário ou mensal, eles são obrigados a emitir esse relatório, às vezes no próprio site já tem, para você ver a variação de pressão, ver se aquela variação é suficiente para atender a sua residência, o seu edifício, certo? Por exemplo, edifícios de 4 pavimentos ou 3 pavimentos também, às vezes você consegue, sem utilizar bomba, dependendo do regime de variação de pressão, não utilizar uma estação elevatória aqui, certo? Então aí você tem que verificar a pressão e ver a pressão máxima e a mínima para você não ter problema, né? Inclusive, eu vou mostrar um pouco mais para frente que a última norma ela não trazia referências em relação à quantidade de bombas que seria utilizado. E hoje a gente tem um mínimo de 2 bombas que precisam estar funcionando independentemente, certo? Eu vou mostrar isso mais para frente nos itens. Então, em relação ao alimentador, ele precisa também ser distante, né, de uma possível contaminação, de uma fossa, de um sumidouro. Essa distância normalmente é 3 metros, a norma já não fala dessa distância aqui, na última norma ela falava que era 3 metros. E sobre o consumo, né, aqui no item 654, estimativa do consumo, esse reservatório ele precisa atender o consumo de todas as pessoas aqui nessa residência. E a gente calcula esse consumo em função da população. Você tem 4 pessoas, 6 pessoas, e quanto que cada pessoa consome, né? Isso a concessionária que vai falar para a gente. Se é 150, se é 200, se é 250 litros por habitante por dia. E com isso a gente vai determinar o reservatório. É o que está falando aqui, nesse item de estimativa de consumo, né? Considerar a população, né? Além de ser considerado também as condições climáticas de utilização. Então é isso que está falando aqui nesse item. E as exigências do reservatório, né? Que exigências são essas? Tem as exigências em relação à água, exigências para ela ser potável, e tem as exigências em relação à forma e capacidade, né? Vou explicar isso diretamente no projeto. Bom,
Primeiramente, o reservatório ele precisa ter tampa, né? E ele não pode facilitar a entrada de alguma praga, né? Por exemplo, essa tubulação aqui, ela está sem tampão, né? Então, eventualmente, pode entrar alguma intempérie, alguma coisa aqui que vai contaminar a água, né? Então a gente precisa colocar aqui uma espécie de uma gradinha, alguma coisa assim. Então é o que está falando em relação à potabilidade. E em relação à tampa também. O reservatório precisa ter tampa, é óbvio. A gente precisa também ter algumas tubulações. Primeiramente a tubulação de limpeza. Caso eu precise fazer uma manutenção da caixa d'água, eu preciso ter essa tubulação aqui com registro para poder fazer a limpeza. Eu também preciso ter a tubulação de extravasão, certo? Para que serve essa tubulação? Se o reservatório ele der algum problema aqui na boia, né? O que é a boia? A boia é esse dispositivo que está aqui, ó, está em redondo aqui, ela é interligada com a tubulação que abastece a caixa d'água e ela vai avisar se a caixa d'água está cheia, né? Então o abastecimento vai parar de vir para cá. Então a boia serve para isso. Se a boia der problema, a caixa d'água ela vai encher demais e vai transbordar. Para não acontecer isso, a gente tem essa tubulação aqui, que é a tubulação de extravasão. Então essa tubulação de extravasão ela tem que estar interligada com uma tubulação de aviso, né? Ela precisa avisar a população que está nessa casa que está tendo algum problema, né? Então essa tubulação de aviso é essa tubulação aqui, ó, certo? É o que está falando aqui nesse item de reservatórios. Além dessas tubulações, né? Além do registro de boia, que é esse aqui, tubulação de extravasão, tubulação de limpeza, a gente tem as tubulações de alimentação, né? Vou girar aqui para vocês verem. Que seria essa aqui, ó. Ela alimenta todos os pontos de utilização. Certo? E aqui está falando aqui de instalação e operação, né? Esse aqui já não é tão importante. Aqui, ó, o que eu falei. Tubulação de limpeza, extravasão e aviso. O que seriam elas? Limpeza aqui embaixo, extravasão, né, que eu comentei aqui em cima, e a de aviso seria essa aqui, ó. Ela precisa estar aparente. A pessoa precisa ver que a água está vazando, que tem algum problema aqui na caixa d'água. Que é o que está falando em todos esses itens aqui que eu expliquei para vocês. E aqui é o dispositivo que vai impedir a entrada de qualquer coisa que possa prejudicar a potabilidade da água. Então aqui, ó, nessa ponta que tem essa conexão, precisa ter esse dispositivo, essa tela, certo? Além disso, a gente precisa prever meios de inspeção, manutenção e limpeza, né? Então, essa residência aqui, ela precisa ter algum acesso, seja por escada ou seja por um alçapão, para fazer a manutenção desse reservatório. Bom, a gente já comentou de vários itens, que para o vídeo não ficar muito grande, na próxima aula a gente vai continuar com os comentários da norma.